Honra e glória seja dado a Deus, paz e graça e shalom, irmãos. E paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, alguns irmãos às vezes tem aqueles que perguntam, ficam assim com dúvidas a respeito, irmãos. Como é que será que os apóstolos sofreram tanto, não é? Uns passaram por tantos vitupérios, tantas coisas. Como foi a morte? É triste falar de morte, mas esse momento é um exemplo para nós que estamos aqui, que às vezes achamos que estamos sendo perseguidos. Na verdade, até para nós é uma perseguição, porque nós ainda não chegamos a essa condição, né, tão gloriosa, e não somos achados dignos, não é? E até mesmo, vamos dizer assim para os irmãos, até mesmo passar assim por alguns momentos como servos de Deus, né? No passado passaram por nós, né? No passado passaram, né? Fica até interessante esse termo. Deixa eu colocar isso aqui, irmãos. E nós já vamos, então... Primeiro eu gostaria de pedir para os irmãos deixar o seu link aí no meu canal. Eu vou mudar alguns termos, alguns assuntos desse canal aí, porque ultimamente eu tenho falado muito de denominações e as pessoas começam a achar que eu sou contra essa denominação ou aquela, então... Vou mudar um pouco, irmão, vou mudar um pouco esse canal, a não ser que houver um pedido muito certo mesmo, porque também pedir, também não ser aquilo, é muito desagradável, a gente fica triste, e também não quer deixar ninguém triste, certo, irmãos? Eu tenho amigo em todos os lugares, e eu sou uma pessoa fácil de entender, eu não misturo as coisas, não misturo amizade com doutrina, não misturo nada disso. Para mim, eu consigo viver com uma pessoa de uma outra denominação, de uma outra... Eu tenho amigos da congregação, tenho amigos da Assembleia de Deus, tenho amigos da Batista, da Presbiteriana. Para mim não tem diferença, irmão. Eu não faço guerra litúrgica por causa disso aí, entendeu? A não ser que a pessoa venha questionar uma doutrina, aí é outra coisa. Questionamento de doutrina é doutrina. Questionamento da fé em Cristo Jesus, aí é outra coisa, irmão. Questionamento de desfazer daquilo que é escrito também é outra coisa. Agora, tratando de assunto relevante, aquilo que é histórico, que é bíblico, eu acho bom que nós podemos trocar umas ideias, pensamentos, isso faz bem. Mas podemos ver aqui, irmão, vamos falar sobre o porquê, né, que Pedro e outros cristãos foram perseguidos durante o governo do imperador Nero em Roma. Muitos nem sabem, irmãos. Nero foi um homem que praticamente, irmãos, ele era um homem que tinha um problema mental até, vamos dizer. Ele tinha um problema mental. Se nós formos procurar na história, vocês vão reparar aí que eu estou usando aqui o próprio ecrã aqui do meu telemóvel para colocar esse microfone aqui, que nem sei se vai ficar bom, mas tudo bem. Nero era um homem, um imperador que, olhando assim pela história, ele tinha um problema psicológico, né? E também não gostava de cristãos, tem mais essa, né? Como hoje também tem muitos que não gostam de cristãos, mas nós não estamos aqui para falar de xenofobia ou de qualquer coisa assim, de intolerância religiosa. Aqui é um assunto que pode qualquer um participar, irmãos. Pedro era um dos apóstolos de Jesus Cristo, né? E ele foi crucificado em Roma em 13 de outubro do ano de 64 depois de Cristo. No mês de outubro agora, nesse mês que nós estamos entrando, no dia 13, né? No ano de 64, foi o dia que Pedro foi crucificado. Com algumas diferenças, é claro. Ele não foi crucificado igual ao Senhor, vocês vão entender já. Os dirigentes da igreja de Jerusalém, eles reuniam-se no ano de 49 depois de Cristo, irmãos, com os cristãos Pedro, Paulo e Barnabé, certo, irmãos? A fim de discutir a questão do paganismo, desculpa. E eles estavam ali discutindo a respeito do paganismo, que existiam muitos pagãos que não criam realmente em Jesus Cristo, criam em outros deuses, ok, irmãos? E ali eles estavam ali numa reunião entre Pedro, Paulo e Barnabé, a fim de discutir essa questão do paganismo. Eles se perguntavam a si mesmos se os pagãos que adotaram a religião cristã deveriam ou não observar as leis, as práticas impostas pelas leis judaicas, certo, irmãos? E ao término, irmão, de uma desses encontros,
os participantes concordaram sobre o fato de que a simples conversão ao cristianismo ao cristianismo, que seria suficiente já para eles, essa decisão que já levaria os pagãos ao seio da igreja cristã. Não precisava eles praticar nenhum tipo de dogma ou de doutrina judaica, né? E desde o momento que eles crescem em Cristo, que seria Yeshua HaMashiach, que em grego era Jesus, né? Em grego era Jesus, não é? E em latim Jesus, né? E na verdade eles achavam que era necessário apenas eles crerem em Jesus Cristo e ficariam livres então daquele peso que outrora os judeus tinham que carregar, certo, irmãos? Das práticas judaicas. Nesse momento, então, esboçou-se a ruptura entre as religiões cristãs e judaica. Houve uma certa divisão ali. Pedro, cujo nome de nascimento era Simão, ele nasceu em Betsaida, irmãos. Betsaida era uma cidade na Galileia, e ele era filho de Jonas, era pescador, casado, e André, seu irmão, encontrou Jesus e comentou com Pedro a seu respeito, e Simão quis conhecer Jesus, essa é a história. E este o elegeu como um dos seus escolhidos, trocando seu nome para Pedro, que significava pedra, rocha, que a princípio Pedro era o Simão, né? Ele chamava Simão. E o Senhor trocou o nome dele e colocou Pedro, que significava rocha. Pedro tinha um temperamento impulsivo, irmãos. Eu acho que ele era que nem eu, assim. Era meio impulsivo, quer dizer, ele que tinha que falar, ele falava, às vezes falava sem pensar, mas ele tinha uma imensa generosidade, né? Era muito generoso, né? Quando falava a respeito entre ele e a grande afeição que ele tinha a Cristo. Jesus coloca-o em evidência, marcando como futuro chefe da igreja em Cesareia de Filipe. Jesus ainda disse para ele, tá claro, irmãos, na história, né? Jesus falou para ele, na Bíblia mesmo, né? Jesus falou para ele assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-á as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra, isso está escrito, tá, irmão? Será ligado também no céu, e tudo quanto desligares na terra será também desligado no céu. Embora isso tenha um sentido espiritual, tenhamos o cuidado de nós não tomarmos isso como dizer que Pedro era um papa. Pedro nunca foi papa, ok, irmãos? Pedro apenas era um homem que Deus escolheu e que deu a ele essa incumbência. Ele tinha uma responsabilidade. Uma porque ele era um dos mais antigos, né, naquela época. Era uma pessoa antiga, uma pessoa que tinha conhecimento com Cristo, que dava sua vida, se fosse o caso, por Cristo, embora que no momento que ele foi, era uma pessoa muito, muito assim fiel, não é? E no momento que ele disse que daria a vida, ele acabou negando, mas o Senhor sabia que isso daí é coisa do ser humano, e Deus sabia que Pedro amava o Senhor Jesus. Então, ali, irmãos, já estava algo muito, assim, vamos dizer, interessante, né? Porque Pedro, através disso, já começou a se criar sobre ele uma inveja, um ciúme. O próprio diabo não gostava de Pedro, como não gosta de ninguém que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmão? E veja bem, e Deus deu para ele essa autoridade. Isso não quer dizer que deu para qualquer um. Tem gente aí que acha que porque está numa igreja evangélica pode ligar e desligar. E não é nada disso. Quem tem poder de ligar e desligar é só o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmão, foi algo que nós podemos dizer dentro da nossa mentalidade cristã, que foi algo simbólico naquele momento, porque Pedro era um dos principais dos apóstolos, entende, irmão? Vejamos que nós não podemos se comparar com Pedro, não é? Mesmo porque o que ele passou, eu acho que nenhum de nós teríamos condições de passar. Embora aquela sua ousadia, que muitas das vezes ele ultrapassava até mesmo dos seus
da sua natureza, né? Porque diz que morreria pelo Senhor e tudo mais, mas tudo bem, né, irmãos? Isso aí a gente entende. Ser humano é ser humano. E tudo o que Pedro fazia sempre foi para agradar a Deus, né? E por isso que o Senhor também amava ele e colocava sobre ele essa responsabilidade, né? Ele era um homem de Deus, era um homem consagrado, era um homem que tinha lá as suas dificuldades, mas no dia que ele foi morto, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. O dia que foi morto foi um dia de muita tristeza. Claro, quando a pessoa morre já é um dia de tristeza, né? Mas os irmãos, imaginem uma coisa. Ele morreu, irmãos, por motivo dele crer em Jesus Cristo. E ele foi crucificado. Mas de que jeito? Você me pergunta. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só, irmão. Ele tinha tanto amor ao Senhor, que quando foram crucificar ele se achava tão indigno, certo, irmãos? Tão indigno, que ele simplesmente ele não se achou digno de ser crucificado de cabeça igual para cima, que nem o Senhor, não. Ele falou, não, eu não quero, né, ser crucificado de cabeça para cima. Porque depois da ressurreição de Jesus, eu vou chegar lá, mas eu estou passando já na frente da história, né, irmão? Mas vocês vão entender. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, após terem comido, né? Jesus dirigiu-se a Pedro e disse, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele amava bastante o Senhor mesmo, né? E ele respondeu, apacenta os meus cordeiros, né? E o Senhor, ele olhou para o Senhor, né? E o Senhor perguntou de novo, né? O Senhor perguntou de novo para ele, tu me amas, Pedro? E ele respondeu, que sim, Senhor. E o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas, não é? E pela terceira vez, o Senhor pergunta para ele, né? E naquele momento ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Então ali ele ficou um pouco triste, né? Ele falou, puxa, o que eu fiz? Ele lembrou, deve ter lembrado, neguei o Senhor, né? Falei que amava tanto o Senhor e no fim acabei negando o Senhor. Então se nós formos olhar os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, irmãos, que ali se descrevem as situações marcantes do apóstolo Pedro, o grande líder da comunidade cristã após a morte de Jesus. Ele foi sim um líder muito influente após a morte do Senhor Jesus. No início, integra Matias ao colégio do apostolato, porque estava faltando faltava Judas. Então no começo ele já integrou, foi um dos que foi o líder que, vamos escolher alguém, colocou Matias lá para ver se Deus queria realmente que Matias fosse colocado no lugar para substituir Judas. Depois ele faz o primeiro discurso, olha que coisa linda, no dia de Pentecostes. Não foi esse, foi Pedro. E na pregação dele, que não era um homem muito de conhecimento, ele converteu mais ou menos através da pregação, Deus converteu através dele 3.000 pessoas e finalmente realizou o primeiro milagre curando o homem coxo. E também é ele que é o primeiro a ser preso como responsável pela nova religião, a quem convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no conclave. Foi Pedro também. Você vê que ele ser primeiro já começou a sofrer primeiro também, né, irmão? É assim, quem quer estar na frente tem que aprender. Se você está na frente de alguma coisa, segura aí, porque você vai sofrer, meu amado. Na frente quem está é Jesus Cristo, né? Mas você sabe que sempre Deus escolhe alguém, não é? Segundo a tradição, mais tarde Pedro foi para Antioquia, onde em Antioquia, irmãos, ele permaneceu 7 anos na direção da igreja de lá. E seguiu depois para Roma, onde permaneceu até a morte, quando foi crucificado. Aí então, a dura crucificação de Pedro, né?
quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, maravilhoso não é a morte dele, maravilhoso é saber que ele teve essa coragem, né? Aquele Pedro que negou o Senhor, aquele Pedro que fugiu, aquele Pedro que chorou, aquele Pedro... Mas na hora do vamos ver mesmo, ele aguentou firme e falou, não, eu não vou morrer igual o Senhor, não. Eu quero morrer, sim, mas de cabeça para baixo. Vocês vão me matar? Então me mata eu de cabeça para baixo. Isso tá na história, irmão. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai ter que procurar, estudar. Você está entendendo? Olha o sofrimento de um apóstolo. Vocês querem água? E hoje, irmão, nós não queremos sofrer nada. Eu não quero sofrer nada, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, né? É porque ele não achava digno de morrer como seu mestre. Foi sepultado onde está a maior igreja do mundo hoje, materialmente, uma igreja de pedra, que é o Vaticano, né? Que é a Basílica do Vaticano. Mas isso tudo já tem um porquê, sabe, irmãos? Porque os homens, eles são assim. Eles querem, irmãos, colocar as coisas nos lugares para dizer que eles realmente cumpriu, que Pedro era a rocha, né, a pedra. Mas não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Apenas ali ele foi colocado e o adversário sabe que ele trabalha nos bastidores da história. Pedro, ele sim foi foi constituído um primeiro apóstolo, foi constituído, mas ele nunca foi papa. Não está escrito em palavra nenhuma, em lugar nenhum, que ele foi papa. O que nós sabemos é que depois, quando Constantino tomou Roma e sabia que Pedro tinha morrido ali, logo então ele, com a sua ideia, não é? Eu não vou aqui questionar sobre isso, porque eu posso arrumar confusão. Certo é que construiu a igreja ali, mas a pedra fundamental de esquina pela qual nós fomos construídos não foi Pedro, foi Jesus Cristo. Pedro apenas ele era representante daquela igreja naquela época, viu, irmãos? E hoje nós somos também, cada um de nós, representantes da igreja de Cristo, na época em que vivemos. E como representantes da igreja de Cristo, temos sobre nós também um alicerce sólido que não há como remover se nós estivermos sobre ele. E esse alicerce jamais será Pedro. Nós vamos seguir, sim, os exemplos que Pedro deixou escrito, mas nós sabemos que o nosso alicerce, a qual Pedro foi colocado, né, como exemplo, porque o verdadeiro alicerce não é Pedro, o verdadeiro alicerce da igreja não é porque a igreja romana está em cima do sepulcro de Pedro, né, que dizem que está, eu não posso provar nada, que ali é a igreja verdadeira. Porque hoje, irmão, a igreja verdadeira é aquela que prega o evangelho verdadeiro. Qual é o evangelho verdadeiro? O evangelho da submissão, da resignação, o evangelho do amor, da piedade, o evangelho da caridade, o evangelho que suporta, que não se mistura com política, o evangelho que prega o amor de Cristo, que não prega contra o próprio evangelho, como eu vi há poucos dias aí, uma denominação que não quer que pregue o evangelho nas suas reuniões para ensinar suas crianças. Não, um evangelho verdadeiro é aquele que se resume em Cristo. Não existe nada que possa ser edificado, né? Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, e hoje eu te digo, edificarei sobre ti a minha igreja. Não quer dizer que o Senhor ia edificar sobre o corpo de Pedro, que seria sepultado em qualquer lugar do planeta Terra, mas significaria que o corpo de Pedro naquele momento seriam as doutrinas que Pedro ensinou. O que Pedro ensinou? Pega as doutrinas petrinas lá para você ver o que ele ensinou. As doutrinas que Pedro ensinou foram as doutrinas de Cristo. Ele tirou todas de Cristo. E o que é o fundamento da nossa espiritualidade, da nossa fé? É Cristo. Então, o apóstolo Paulo até mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pedro também foi um imitador de Cristo.
Ele teve lá os seus altos e baixos na sua vida, mas o Senhor quis honrá-lo dizendo isso. O homem, depois, com o tempo, depois de mais de 100 anos, irmãos, porque isso eu posso dizer, no primeiro século não se falava nisso, mas praticamente mais de 100 anos depois, quando Nero já tinha dominado Roma e os pais da igreja, que eu quero dizer, não é Paulo, não, aqueles que vieram se dizendo pais da igreja, que criaram teologias, etc., né? E muitos teólogos surgiram, João Hus, Martinho Lutero, que foi o reformador, Calvino, e outros irmãos. Foram pessoas que lutaram, mas o fundamento de tudo é Cristo, não adianta. Não adiantava nada ter Pedro, ter João, ter Timóteo, ter Tiago, ter Paulo, se não tivesse Cristo. Quer dizer que o fundamento da igreja, não da construção, não da edificação, mas da nossa espiritualidade fundada no amor, é Cristo, não tem outro. Quando ele foi morto e ressuscitado, e ele passou, irmãos, naquele momento da sua morte, irmãos, e da sua ressurreição, a abrir uma porta para nós, para que através dela nós não precisássemos crer mais em ninguém, só em Jesus Cristo. Não que nós não fôssemos acreditar nos apóstolos e de ver a história de cada um, porque se eu for falar aqui sobre Pedro, sobre Paulo, que foi degolado, sobre João, né? João que foi para a ilha de Patmos, salvo erro, um foi jogado na ilha de Patmos, agora eu não me recordo, eu tenho que ler na história, irmãos. Outro foi jogado numa tina de azeite, de óleo quente, fervendo, escapou da morte, foi parar na ilha de Patmos, eu creio que foi João, apóstolo, não é? Tiago, morto à espada, enfim, irmãos, quantos mártires de lá até aqui surgiram. E não quer dizer que Pedro, porque a igreja do Vaticano está em cima dele, né? Que ele seja a pedra, porque aquilo ali assim, é uma construção. E hoje está acontecendo isso em igrejas evangélicas, irmãos. Muitas igrejas evangélicas, romanas, acham que por terem uma bela construção, elas são a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós, que somos ligados numa consciência sã, pura, imaculada, em Cristo Jesus, espalhado por toda a terra. Aonde não há o evangelho de Cristo, não tem igreja de Cristo. Pode ser, pode marcar lá a igreja do evangelho, não sei do que, mas se não tiver o evangelho, porque ter o evangelho não é ter a palavra, a Bíblia lá dentro, em cima do púlpito. Não é estar aberta a Bíblia no evangelho de São Mateus ou de São Marcos. É você pregar o que está escrito ali. É você dizer que Cristo morreu e que Ele é a verdadeira graça. É dizer para os outros que Cristo morreu e que só o sangue dele tem poder de perdoar pecados. É dizer que Cristo ressuscitou e que através da ressurreição de Cristo, nós, se guardarmos por misericórdia aquilo que Ele nos ensinou, nós também teremos o direito da ressurreição. Agora cabe a nós, irmãos, a colocar aquilo que Ele nos deu no sentido espiritual, na nossa vida, guardar dentro de nós. Cabe a nós guardar. Não adianta eu falar que eu sou crente de tal igreja, porque lá é a graça de Deus. Graça de Deus é Jesus Cristo, não tem nada. Fora de Cristo Jesus, meus queridos, não tem salvação. Vocês podem procurar onde vocês quiserem, vocês não vão achar salvação. E quando você vê uma igreja que prega contra a salvação, que é Cristo, que prega que Cristo não é o caminho principal para a salvação, pode se afastar, porque essa igreja não é de Deus. Ah, mas lá tem o fulano que prega que Cristo é a verdade. Daqui a pouco eles matam ele, irmão, que nem mataram Pedro. E enterra ele no lugar lá para dizer que lá vai ser... E ainda faz essa trambicagem, desculpa a expressão aí dessa palavra, para dizer que ali é a igreja porque o corpo de Pedro está ali. Que não tem nada a ver, irmão. O Senhor Jesus, ele não está em cima de um monte de osso, nem de um monte de carne que já não existe. Ele está em cima da sua própria palavra, do alicerce seguro da sua própria sã doutrina, daquela doutrina de amor,
de misericórdia, daquela doutrina petrina que ensinava, irmãos. O que ela ensinava? Ela ensinava que o homem deveria renunciar às suas concupiscências. Está escrito no livro de Pedro que esse céu que hoje vemos e essa terra que agora vemos se reserva para o fogo e para a sua destruição, para aquele último dia pelo qual os elementos ardendo se fundirão e havia de perecer todas as coisas. Imagine se que o alicerce de Pedro fosse ali debaixo do Vaticano. Ia derreter, porque vai pegar fogo em tudo. Então nós temos que ter noção, compreensão, fazer uma análise de texto para nós entender que aquilo ali apenas, irmão, foi uma manipulação humana para colocar Pedro ali, para justamente alguém comprar aquilo ali e ainda depois haver investimento em cima daquilo ali. Os homens não são tão cruéis, irmão, que eles usam o nome daqueles santos do passado para comercializarem. Você vê que hoje tem festa de São não sei quem, festa de São não sei quem. Você vai lá ver, não é só comércio. Comes e bebes e isso e aquilo. Irmão, isso não é servir a Deus. Servir a Deus é você crer em Deus, é você amar Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você desrespeitar nenhum desses homens, porque foram homens de Deus, sim. Pedro foi um santo homem de Deus. Mas ele nunca pediu para adorar ele. Maria foi uma santa de Deus. Nossa, ela gerou Jesus Cristo. Mas onde está escrito que ela pediu, vocês têm que me adorar? Ela nunca falou. Ela deu um mandamento que todos nós obedecemos. A única mulher que deu um mandamento foi Maria. Ela falou naquele dia lá nas bodas em Caná da Galileia, quando faltou o vinho, o que ela disse? Ela disse assim: fazei tudo o que este homem vos disser. Esse mandamento nós respeitamos. Foi a nossa caríssima irmã Maria, aquela santa de Deus, que foi usado o seu corpo para ser gerado nela o Espírito Santo. Não é que nós adoramos ela, mas isso também não quer dizer que nós não vamos respeitá-la. Porque nós temos que respeitar as coisas. Eu respeito meu irmão, por que eu não vou respeitar a irmã Maria? Eu não vou me ajoelhar diante dela, pedir para ela alguma coisa. Porque ela é uma irmã, ela é minha irmã na fé. Ela é uma irmã que, por misericórdia, eu não sou digno de ser o que ela é. Porque ela teve a condição de gerar no seu ventre Jesus Cristo. Respeitemos isso. Agora tem crentes que não respeitam, não entendem, irmão. Nós temos que respeitar. Eu respeito Pedro. Por que não? Poxa, Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo. Pedro falou com ele. Pedro deitou no ombro dele. Eu não deitei, irmão. Não é que quer dizer que eu vou agora pedir para Pedro. Se Pedro tivesse vivo hoje e eu joelhasse no pé dele para pedir uma coisa, ele ia me dar uma chamada de atenção, irmão. Ele ia falar: você está pensando que eu sou o quê? Levanta e vai pedir para Jesus Cristo. Era isso que ele ia falar. Mas muitos não entendem, irmão. Muitos atacam. Eu não estou aqui defendendo nenhum romano, eu estou aqui falando a verdade. Atacam o romanismo, mas não entendem que muitos deles também têm aquilo apenas como um simbolismo. Mas que você explicar para ele a verdade, ele não vai ficar com aquilo. Ele vai falar: não, isso aqui para mim não é Pedro. Eu nem sei se Pedro tinha cabelo desse jeito. Eu não sei se Pedro, o olho dele era preto, se era verde, se era amarelo. Eu não sei se ele tinha barba, se a barba dele estava caindo. Então isso daí, irmão, para nós não interessa. Nós não estamos aqui para adorar imagens de pedras. Nós estamos aqui para adorar a Jesus Cristo. E esse crucificado e esse ressuscitado. Mas não quer dizer que eu vou desprezar os outros. Eu vou tratar eles com amor e tentar encaminhar eles no Evangelho da verdade, que explica que tudo aquilo que é feito pela mão humana não deve ser agradado pelo homem, porque Deus não se agrada. O diabo é muito astucioso, começa a criar imagens de santos homens de Deus para que os outros venham adorá-lo, para que através daquilo a pessoa venha então desagradar o mandamento de Deus que diz: não terás para ti imagem de escultura, não a ela se dobrarás, nem a ela servirás. Entendeu? Olha como o diabo faz uma confusão para fazer um cristianismo deturpado. Isso é em todo lugar, até na igreja evangélica. Tem igreja evangélica aí que acha que só ela que é salva. É uma idolatria também. Ah, não, só a minha igreja evangélica é salva. E faz pouco dos outros. Enquanto tem muitos romanos, católicos, que estão muito na frente, dão muito melhor testemunho do que um evangélico.
Vamos falar a verdade, irmão. Nós temos que ser exemplo para o mundo. Nós não estamos aqui pregando, irmão. Eu não sirvo para ser exemplo de ninguém, certo, irmão? Mas no bom sentido, nós temos que não adorar coisas feitas por mãos dos homens, embora respeitamos que existiu. Eu vou desrespeitar São João, o evangelista, falar que esse aqui, não vou. Ele é João, ele era um homem de Deus, ele estava lá na ilha de Pátio. Eu vou desrespeitar Timóteo? Eu vou desrespeitar Filipe? Não vou. Estevão, que foi morto a pedrada, também não vou. Mas eu não vou adorar ele. É isso. Certo, irmão? É isso que eu não posso fazer. Então, irmãos, vamos entender as coisas para nós poder aprender a pregar o evangelho. Tem pessoas que só sabem pregar atacando. Só sabem pregar jogando pedra. Não sabe mostrar a verdadeira face do evangélico, que não é do evangelho, que não é aquilo que nós vemos ou que nós apalpamos, mas é aquele evangelho que está, irmãos, além do alcance da nossa mentalidade humana, que só Cristo pode colocar em nós. Não adianta eu pegar uma imagem aqui, colocar aqui, falar agora eu estou com Deus, que está aqui perto. Aquela imagem cai e quebra, cadê? Já foi Deus embora, quebrou. Entendeu, irmão? Tudo bem, a pessoa não entendeu. Então você tem obrigação de ensiná-la, mas com amor, com inteligência, com sabedoria, para não deixar essa pessoa também criar raiva de você, achar que você é um fanático, entendeu? Prega Jesus Cristo e o resto Deus faz, irmão, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Não estou a favor de idolatria aqui, não. E não estou pregando a favor de nada. Eu estou pregando só a verdade, que é Cristo. Só Ele que salva. E também não é um Cristo que ainda está lá na cruz. Não é um Cristo que ainda está lá crucificado. Que ainda está lá com 2 pregos na mão e com uma coroa na cabeça. Esse daí não é o nosso Cristo. O nosso Cristo já ressuscitou. Ele não está mais na cruz, entendeu? Então, mas que foram mortos os apóstolos que passaram, que foram homens de Deus, que foram santos de Deus, sim, foram. Mas nós não o adoramos e não devemos a ele a nossa salvação. Devemos sim as doutrinas que Deus deu a eles para passarem para nós. Somos muito gratos a Deus por Deus ter se usado deles. Isso nós somos gratos. Nós não vamos agradecer a eles, porque nem eles não tinham condição de aprender a doutrina que eles aprenderam. Ah, mas hoje é dia de Santo Antônio, eu tenho que agradecer de Santo Antônio. Você não tem nada de agradecer a Santo Antônio. Você tem que agradecer a Jesus Cristo. Santo Antônio foi um santo, sei lá de onde que ele veio. Eu nunca nem li o nome dele na Bíblia. Tudo bem, mas pode ser que teve. Ah, São Pedro, teve, São Pedro, teve, está escrito aqui. Mas eu não tenho que agradecer São Pedro. Eu tenho que agradecer a Jesus Cristo, que fez Pedro nascer e que fez Pedro deixar exemplos para mim seguir a Cristo. Só isso. Eu não vou adorar Pedro. Eu vou dizer assim, Senhor, graças eu te dou, e tu mandou os teus santos apóstolos, os teus santos profetas, para me ensinar o caminho da salvação. Só isso daí. É tão simples. Não é, irmão? Mas tem gente que gosta de criar encrenca e confusão. Adorar a imagem? Jamais. Se dobrar diante de ídolos? Jamais. Mas adorar Jesus Cristo e respeitar aqueles que o seguiram? Eu vou ter que respeitar, porque senão eu não sou nem crente, não sou nada, né, irmão? Vocês entenderam esse estudo que eu passei para vocês? Amamos a Cristo e o resto é resto. Nós temos que entender que nós não adoramos nada feitos pelas mãos humanas. Respeitamos, sim, aqueles que estão na Bíblia. Mas adorar, não. Adorar, nós adoramos só a Deus em espírito e em verdade e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Deus abençoe a todos. Fique com este vídeo e o nome de Deus seja glorificado.